Bom dia, amigo do blog Você Investindo. Segue a primeira análise de agosto, segunda-feira, primeira segunda-feira de agosto. Como de costume, vamos olhar quais são as principais notícias que afetam a abertura do mercado. Acredito que, como eu, vários investidores estavam ansiosos para poder saber qual seria o desfecho com relação à elevação do teto da dívida. Ontem à noite, domingo, dia 31/7, o presidente americano, Obama, anunciou o acordo feito entre os democratas e os republicanos com o intuito de evitar uma moratória. Acredito que essa medida já estava precificada no preço, acho que o mercado estava esperando que isso fosse acontecer, confiando na boa política de mercado dos Estados Unidos. Eu acredito que nem eles saberiam dimensionar a catástrofe que poderia ser se isso não fosse acontecido. Então, acredito que isso é de fato uma notícia positiva, saber que os Estados Unidos também olha outros fatores, sabe que a sua economia já não pertence exclusivamente somente aos Estados Unidos, e sim ao mundo como todos, né? Todo o planeta é comprado em títulos americanos, então está além dos poderes americanos decidir uma coisa dessa, acredito eu. Sofreu uma pressão além do presidente, o Congresso sofreu uma pressão além do presidente, do mundo inteiro, acredito. Então, de fato, essa notícia é positiva e afeta positivamente a abertura dos mercados da Europa. Londres subindo 1,36 agora, Alemanha 0,54, Paris 0,55, futuros americanos subindo bem positivo, Dow Jones Futuro 1,26, S&P 500 1,21, Nasdaq 1,11. Tá? Vamos ver como é que se comportou o nosso principal índice em função da especulação da semana passada em relação a essa medida. Vale notar que o índice perdeu 2 semanas atrás o suporte que continha no médio prazo. Na semana retrasada tentou superar, voltar para dentro do canal, não conseguiu, e na semana passada efetivamente perdeu, ou seja, o que poderia ter sido um falso rompimento na semana retrasada, a semana passada confirmou o rompimento. Então ainda o índice continua fazendo topos e fundos decrescentes, o cenário ainda é de muita atenção, é de muita cautela. Acredito sim que a notícia é positiva e deva impulsionar o mercado para pelo menos testar o fundo anterior, 60.500 pontos, mas ainda os indicadores lá fora ainda não são bons, os americanos ainda sofrem muita dificuldade em sua economia, os dados que têm saído estão aquém do que era esperado em vários setores. Então, o momento de tendência de cautela, tendência de baixo do Ibovespa persiste, acredito que deve haver um repique, né, porque este ano a economia, o índice Ibovespa já perdeu 15,12%, uma alta significativa, mais de 5% no mês de julho. Então, é esperado um repique, eu acredito que possa acontecer o início desse repique essa semana. Lá fora, como a gente pode notar, o índice Dow Jones ainda se mantém no seu canal de alta, na sua tendência primária de alta, testando a linha de tendência de baixo que a gente vem acompanhando. Olha como interessante, bateu nela e refugou, repicou, ou seja, mostrando aí que essa linha de tendência baixa é muito importante. Caso perca essa linha de tendência baixa, aí tem que ficar muito atento. O que chama a minha atenção é que num gráfico semanal, a gente havia comentado na semana passada, o início de um topo duplo, né, que deu continuidade na semana passada, que foi importante. Aqui se formou uma figura que é bem conhecida pelos analistas, que é o que a gente chama de M, né? E essa figura foi perdida na semana passada. A gente tem que ficar atento porque a projeção dessa figura
em patamares mais baixos. Olha lá, o M foi perdido, é uma figura simétrica, foi perdido aqui no patamar de 12.200 pontos. A projeção para esse M a gente pode montar aqui via Fibonacci, mais ou menos. Acaba sendo para os patamar abaixo de 12.000, que seria... Você vê que interessante, né? A primeira expansão de 50%, retração no caso de 50%, expansão da queda, retração da alta, 50% do Fibonacci, foi exatamente aonde o índice parou na semana passada. Ou seja, perdendo esse patamar, o próximo objetivo seria ali em 11.997, ou seja, 12.000 pontos, perdendo já a linha de tendência de baixo, próximo patamar 11.500. Bom, a gente espera que isso não aconteça nesse momento, pelo menos é o que eu espero, apesar de no semanal ter mostrado uma queda muito agressiva na semana passada, o índice de força relativa agulhando para baixo. Ou seja, hoje é um dia positivo, mas como eu comentei, eu acredito que o mercado já esperava isso, já estava precificado. É mais um repique, acredito que propriamente uma mudança de tendência, então a gente tem que ficar atento. Os mercados estão, tanto o Dow Jones quanto o Ibovespa, em patamares ainda de muita atenção. Então, resumindo, o índice Dow Jones mantém sua tendência de alta, testando seus suportes, seus limites de baixa. Se perder, a gente traça novos pontos, né? Tem um pivôzinho aqui de baixo, pode se perder esse pivôzinho aqui também, segue mais um complemento ao Fibonacci, né? Então, momentos de muita atenção. E o Dow Jones e o Ibovespa segue perdendo os seus fundos anteriores, fazendo novos fundos. Certamente essa semana pode iniciar uma correçãozinha, um repique, como a gente falou, já caiu muito. Vamos ver como que ele se apresenta após 60.500. Início aqui da abertura, o índice futuro já abriu bem, 0,81, como era de se esperar, visto que os mercados lá fora estão abrindo positivo. Essa semana, os principais dividendos, que vai da segunda-feira, dia 1º, a sexta-feira, dia 8, são esses. Ou seja, quem queria ex-dividendo teria que ter ficado posicionado no papel, dormindo com o papel na sexta-feira. Hoje pode sair, que já está ex-dividendo. Né? Pagamento de dividendo do Bradesco, pagamento de juros da Nadir. Não conheço essa ação particularmente. Enfim, são essas ações aí que vão ficar ex-dividendo, ex-juros na semana. Bom, é isso, amigos. Bom mercado, boa semana, muita atenção, ajuste aos estoques e bons negócios.